Quando eu tive meu primeiro encontro com a minha doula, eu descobri uma paz que eu não sabia que eu precisava. Bom, eu sou a Isabela Caniato, eu estou grávida de 17 semanas e 6 dias. Amanhã eu entro na 18ª semana da minha gestação, já estou com um pé no 5º mês e no vídeo de hoje eu vou compartilhar por que eu achei tão importante ter encontro com uma doula durante a gestação e porque eu priorizei isso, né? Eu escolhi a doula antes de escolher quem seria a minha obstetra. Eu tenho 25 anos, essa é a minha primeira gestação, tô grávida de uma menina. E o que me motivou a procurar uma doula, e eu acho que isso estava dentro de mim, igual no vídeo das fraldas ecológicas. Fralda ecológica, doula, parto normal. Tudo isso já estava dentro de mim antes de casar. E por que eu priorizo isso? Priorizei, né? Ter esse acompanhamento com uma doula durante a gestação. Não só por medo, mas por ser mãe de primeira viagem, por não saber nada desse universo de gestação, como que é os cuidados, como se preparar durante a gestação, como acontece, como se dá as fases do parto, a questão da evolução do corpo durante a gestação, que está se preparando ali para o parto normal, para o momento do bebê nascer, a questão de como ocorre dentro do hospital quando a gente dá entrada. Mesmo conversando com outras mulheres, a gente não tem uma real dimensão de como que é lá dentro, por quem é composta a equipe médica, né? O que acontece quando a gente dá entrada, todas as questões ali para estimular parto, métodos de indução, tudo relacionado a esse universo também dentro do hospital. Então, a doula, ela ajuda muito nisso, porque ela vai abordar nos encontros, ela vai explicar, e o melhor de tudo, no dia, ela vai estar ali com você. Então, ter essa pessoa também que está tendo contato direto ali com esse universo, que é a profissão dela. Enfim, resumindo, a minha prioridade era a doula, antes de decidir qual seria o médico que eu ia fazer o meu pré-natal. E o mais importante, assim, então, o suprassumo da questão da doula é o suporte, além do suporte médico, porque ela vai explicar várias questões sobre a gestação, vai preparar a gente e, para mim, o principal, ela tá inserida nesse meio por ser a profissão dela, então ela conhece, vamos dizer, reputação de médico, reputação de hospital, para saber te orientar, te dar as diretrizes do que é melhor, do que não é, falar a verdade mesmo. E tá ali no momento, acompanhando, orientando, que é a função da doula, da minha doula, vamos dizer assim. E basicamente é de todas as doulas. A função dela é acompanhar a gestação, o momento do parto e o pós-parto, dando preparo educacional, né, te instruindo, preparo emocional e também preparo físico, questão de, vamos por amamentação, pega de nenê, e também alguns exercícios ali efetivos para ajudar na hora do trabalho de parto, alguns quando você está tendo os pódromos ainda em casa, a questão da dor, ela vai te educar também sobre isso, para você saber diferenciar o que é uma contração de treinamento, uma contração que não é um trabalho de parto, porque às vezes a mulher ela dá entrada no hospital, sofre muito, não apresenta dilatação, porque na verdade aquilo ainda não era as contrações ritmadas para o trabalho de parto. Tudo isso eu aprendi com a minha doula. Então, e a gente aprende muito. A função da doula basicamente é isso. Ela não pode fazer parto domiciliar se não tiver acompanhado de médico, enfermeiro. Não é fazer o parto, assim, não é uma coisa ativa. É mais essa questão de acompanhamento mesmo. E o que são esses encontros com a doula? O que os casais tanto fazem nesses encontros? No pacote que eu fechei com a minha doula, está incluso 4 encontros durante a gestação, o acompanhamento durante o parto e depois no pós-parto. E nesses encontros, no primeiro foi não está incluso, né, que foi a apresentação antes de iniciar os encontros em si. No primeiro, eu e meu marido aprendemos sobre as fases do parto, questão do parto também, e como que o corpo da mulher ele vai mudando nessa fase aí, quando está se preparando pro parto. Aprendi sobre os pódromos, questão de colo de útero, dilatação, sobre os métodos de induzir o parto normal, consequência
essas coisas de cada um, o risco de ficar induzindo coisas desnecessárias, a gente aprende violência obstétrica, e depois do encontro é encaminhado também um material em PDF no grupo que a gente tem com ela, eu, meu marido e ela, para a gente estar aprendendo e reforçando em casa também. O segundo encontro foi sobre amamentação. Eu tô me perdendo aqui. Esse segundo encontro foi sobre amamentação com ela e sobre a questão do recém-nascido. E aí a gente aprendeu os cuidados com o recém-nascido também, sobre a hora do parto, ali os primeiros minutos ali de vida do recém-nascido, o que acontece, o que geralmente os hospitais fazem. A gente viu tudo isso. A gente teve um encontro coletivo com a consultora de amamentação, que é da equipe dela, que foi muito bom. E aí agora a gente está para ter mais 1 ou 2 encontros. Eu estou perdida, porque talvez esse da consultoria de amamentação seja incluso em um desses 4. Então daí faltaria apenas mais um. Está incluso também um chá de bênçãos, que eu acho a coisa mais linda. Estou muito ansiosa para esse dia. A questão de carimbo com placenta, ela vai fazer também. Mas, enfim, voltando assim à questão desses encontros, é uma parte bem prática, bem educacional mesmo, coisas que eu não sabia que o meu corpo ia passar, coisas que eu não sabia que o corpo do recém-nascido passa no momento ali do nascimento, e que é muito importante a abordagem da equipe do hospital com esse recém-nascido, né? Um médico pediatra, tudo, questões que antigamente eram dadas como normais, mas hoje em dia a Sociedade de Pediatria, ela não indica, não aprova. Cuidar do recém-nascido depois em casa, quando a gente vai embora. A gente aprendeu também sobre primeiros socorros, enfim, questão de dar banho, posição de segurar para amamentar, pode, o que não pode nesses primeiros dias, né, quando é pequenininho, para evitar morte súbita, o sufocamento ali do recém-nascido, tudo isso. Mas o mais importante, assim, que eu acho é sobre as fases do trabalho de parto, para a gente se conhecer, se educar, se preparar para quando chegar esses momentos aí das contrações. Questão de respiração, um aplicativo para a gente contar, que ela vai estar acompanhando da casa dela também. Então, isso foi um dos encontros assim mais importantes para mim. Questão do seio também, se preparar para a amamentação. Bom, gente, enfim, basicamente foi isso. São, né, 4 encontros, e esses foram o que a gente já fez, foi o que eu aprendi, e ainda tem material ainda para eu ver, para estudar, que eu tô me dando um puxão de orelha em mim mesma, porque eu preciso abrir o PDF e ver. Ela também indicou fisioterapia pélvica, o que é muito importante. Eu também não tinha noção. Eu posso fazer um vídeo só sobre fisioterapia pélvica, contando a minha experiência, que eu já fui em uma. Questão de cordão umbilical, tem um bonequinho com um cordão. Como cuidar desse coto umbilical nos primeiros dias de vida, o seio, o útero, o colo do útero, né? Como ele vai abrindo, o que é um colo do útero, como que se diz, que tá preparado ali para o parto, né? A sensação dele quando ele tá duro ou quando não tá, que ele ali já tá se preparando mesmo para dilatar. Gente, é muito interessante, muito legal. Então, tudo isso eu tive nos meus encontros. A frequência desses encontros, vamos pensar assim, são 4 encontros e eles se dão durante toda a gestação. Eles não são semanais, bem espaçado assim, mensalmente, também tem esse encontro coletivo, então eles são bem espaçadinhos. Eu comecei logo que a gente descobriu a gestação, que foi o nosso primeiro encontro, que não foi nem o primeiro encontro em si, foi mais a abordagem inicial dela para ver qual pacote eu iria fechar. Mas a frequência, ela é assim, mensal, mas não lembro se a gente já pulou um mês. Não, eu acho que a gente não pulou, porque como eu comecei bem no comecinho, quando eu descobri a gestação, e eu tô no 5º, a gente esteve se encontrando nesses últimos 4 meses aí que se passaram. Então, a frequência, ela é bem espaçada, assim, no meu caso. Também a questão de custo, aqui onde eu moro, o valor que eu encontrei, né, com a doula que eu fechei é mais de um salário mínimo aí, o salário mínimo tá 1.518, o pacote que eu fechei, ele tá ali na casa dos 2.000 e alguma coisa, mas você consegue estar parcelando tudo
você vê qual é a melhor forma de pagamento de acordo com o que a doula ali trabalha. Mas como eu falei para vocês, como eu sou mãe de primeira viagem e graças a Deus eu tenho condição de estar fazendo o pagamento desse serviço, foi uma coisa que eu não pensei duas vezes para eu estar priorizando. Se você faz pré-natal pelo SUS, seja pelo SUS pelo particular, isso não influencia. Tanto pelo SUS, se você for fazer o parto com plantonista, a doula ela vai te acompanhar, e no particular, mesma coisa. Só que o que é interessante é que a doula ela conhece essa questão dos hospitais e dos obstetras, de acordo com a linha de parto que você quer ter. Se é um parto mais humanizado, se você está procurando a doula, é porque sim. Então ela vai saber te indicar médicos que pensem da mesma forma que você. Fora, né, gente, que eu acredito que com a doula, a mulher ela cria uma relação de vínculo não só afetivo, mas um vínculo de ligação espiritual, porque isso da doula é uma questão tão ancestral que eu acho que há uma conexão assim em outros níveis também, porque eu conheci uma outra moça que foi atendida pela minha doula e a doula ligou para ela perguntando se estava tudo bem e ela tinha saído ali todo o líquido estourado da bolsa, ela não tinha se dado conta. Aí quando ela desligou o telefone, isso tipo de noite, ela percebeu que a bolsa tinha rompido. Então eu acredito nessa conexão assim espiritual, vamos dizer assim, que está muito além. Não que a doula esteja relacionada com uma religião em si, mas essa conexão da mulher com a doula, conexão de mulher com mulher, eu acredito muito nisso. Agora vamos para os relatos pessoais. Momentos assim que a presença, tá fazendo acompanhamento com uma doula me deixa mais tranquila. É a questão de quando começar vamos supor, rompeu bolsa. Ela também ensinou o que é um tampão, que desce, né? Tampão é aquilo que fica ali tampando o útero, a região cervical, e daí isso desce o líquido amniótico. Ela ensinou também quando é preocupante a questão de cor, aparência, tudo, para você saber diferenciar o que é um tampão do que é outra coisa. Questão do líquido ali amniótico também, a cor, quando é urgente, quando não é, quando você deve correr para o hospital, quando você pode aguardar em casa, porque não é igual a novela da Globo que saiu, você tem que, tipo, correr disparado, não, porque daí você vai ficar mais tempo lá dentro do hospital sofrendo, sem dilatação, você poderia estar aguardando em casa. Enfim, essa fase aí do início do trabalho de parto, que saiu o tampão, saiu o líquido, daí você vai começar a contar as contrações para saber o momento de ir para o hospital, saber que ela vai estar acompanhando no nosso grupo, que no final também é incluído o médico obstetra que eu escolhi, no caso a minha médica, me deixa super tranquila. Porque eu não sei se eu vou estar no trabalho, se eu vou estar em casa. Eu quero muito que seja um dia que não seja um dia de estar trabalhando, seja um feriado, seja um final de semana, mas enfim, a bebê que sabe a hora. Mas saber que eu vou ter uma doula ali me acompanhando me deixa super tranquila. E saber que também na hora que a gente chegar no hospital, ela vai estar ali, a gente vai estar conectada, ela vai estar sabendo, ela vai chegar junto. Se ela não puder ir, ela trabalha com uma doula backup. Então, mesmo esquema de obstetra, se a obstetra estiver em viagem, ela tem outros dois, a doula também. Isso me deixa mega tranquila, que eu não vou chegar lá no hospital, vai estar só eu e o meu marido. Para questão de a obstetra também, claro, ela vai estar lá, mas para questão de como fazer ali, enfim, isso me deixa mega, mega tranquila. E claro, né, o momento que eu vou estar ali parindo, isso me deixa mega tranquila também. E nos primeiros cuidados ali com o meu recém-nascido, o banho, a fralda, a pega correta. Claro que a gente já fez a consultoria de amamentação, mas ela vai estar ali de novo na prática. E depois, um dia, ela vem em casa também, quando a gente já tiver saído do hospital, vindo para casa, ela vem em visita. Gente, se isso não me deixa tranquila, eu não sei o que me deixa. Então, esse, assim, é o meu relato do quanto a presença de ter uma doula faz bem pra gente, tranquiliza. Uma situação concreta também que eu percebi que faz diferença em ter uma doula é o tanto de abobrinha que a gente ouve, de senso comum dos outros, de parente, e aí você vai no encontro com a doula e você aprende, tipo, que é o contrário totalmente, cientificamente. E, por exemplo,
que tem que ficar esfregando bucha no seio para você preparar o seu seio para amamentar. Que animal na natureza que faz isso, gente? Que esfola o seio para preparar. Meu Deus! E eu ouvi muito isso. Que tem que tomar sol, que tem que passar bucha, que tem que, sei lá. Enfim, não pode. Eu aprendi, inclusive, que você estimular a mama, você tá induzindo contrações antes da hora. Então, isso me deixou assim. E tantas outras coisas que o pessoal fala. Colocar recém-nascido direto no sol, para tirar o amarelo, dar banho de picão. Aí o recém-nascido pega uma infecção ali no umbigo, vai parar no hospital, às vezes pode até morrer. Gente, a gente aprende muita coisa e isso é um choque, assim, que eu tive, que é a questão do quanto você é educada e quanto você vê que o que os outros falam é tipo lorota. Então, isso foi um ponto muito positivo também em estar fazendo acompanhamento, porque daí você escuta de uma profissional mesmo o que é correto, o que não é correto, o que é indicado, o que não é indicado. Agora, um dos últimos pontos do vídeo, quais resistências eu tive? Eu acho que o principal foi a questão do valor, que dá o medo, mas assim, eu falei pra vocês, né, tendo condição, às vezes a gente dá uma apertadinha e conseguir pagar, fazer um sacrifício ali, eu acho que vale mais a pena por eu ser mãe de primeira viagem, por eu querer parto normal, então não é brincadeira, eu preferi, então, priorizar e ir com medo mesmo. Faz um apertinho ali, a gente se programa, mas consegue, não é nada muito fora da realidade, graças a Deus. Então, a minha maior resistência, assim, na hora de contratar uma doula mesmo, para eu falar, acho que a única coisa seria essa, a questão do valor. Eu sei que, e aprendi com ela também, que aqui na minha cidade, por exemplo, tem hospitais que não recebem bem doulas, então é uma coisa muito importante de se ver, de se pesquisar. Depois de muito tempo delas enfiando a cara, indo lá e trabalhando, às vezes voluntariamente em plantões pelo SUS, o hospital ele vai se abrindo e vai reconhecendo, mas não é todo lugar que elas são bem vistas, que elas são bem acolhidas, então isso é uma coisa para você estar vendo e perguntando, né, se informando também da questão do hospital que você pretende ter o seu bebê. Bom, dúvidas assim que algumas pessoas podem ter. A doula ela pode substituir uma enfermeira, um médico obstetra? E a resposta é muito óbvia, é não, porque o papel da doula é acompanhar, ela não faz assim nenhuma parte médica, a não ser que você contrate uma enfermeira obstétrica que ela presta serviços de acompanhamento durante o parto e depois ela tem essa questão de você estar contratando ela como enfermeira durante o seu trabalho de parto. Mas a doula em si, ela não substitui nenhum desses profissionais, tanto que, como eu falei no início do vídeo, doula não faz parto em casa, né? Então, pesquisem sobre isso, conversem com a doula de vocês, mas essa é uma dúvida frequente e a resposta é não. É só no parto que a doula ajuda? Aí a outra resposta que é não. No meu caso, no meu pacote, a minha doula trabalha com acompanhamento durante gestação, parto e pós-parto. Como, né, procurar uma doula? Eu indico vocês primeiro conversar com alguém que já tenha feito acompanhamento, porque é muito melhor você ir com a indicação de uma pessoa que você conhece, que você sabe ali o que ela passou, a experiência dela e tudo, ou então pesquisando pelo Instagram, que eu acho que pelo Instagram é mais efetivo do que pelo Google, e aí você vai pesquisando, vai olhando, vê quantos tem ali na sua região. E, gente, esse universo de doula, de parto humanizado, é muito nichado. Você vendo story de doula, você descobre médico, obstetra, você vendo do médico obstetra, você descobre pediatra, tudo nessa mesma linha, então é muito bacana. Pesquisem. Gente, essas foram as experiências, esses foram os pontos que me motivaram a procurar ter uma doula para fazer acompanhamento durante a minha gestação. Eu espero que você tenha gostado. Não tenha medo. Se você tiver a mínima condição de contratar, de ter uma doula, você não vai se arrepender. Eu tenho certeza. Eu e tantas outras mulheres que fazem ou já fizeram acompanhamento com uma doula, às vezes estão tendo lá o seu segundo, terceiro filho, e mesmo assim, mesmo já tendo essa experiência, elas procuram a doula de novo. Então, super indico, gente. Não tenha medo, vai dar tudo certo quanto ao seu
parto, quanto à sua gestação. Eu desejo isso para você. E que vocês pesquisem mais sobre isso, se você ainda não está grávida, se você está se planejando ou se você acabou de descobrir a sua gestação e está em dúvida. E, gente, vá a fundo nessa ideia, pesquise e aqui tá 100% do meu encorajamento para você fazer o acompanhamento com uma doula durante a sua gestação. Aqui embaixo, comentem as dúvidas de vocês, experiências que vocês já tiveram com doula. Inscrevam-se no canal, me acompanhem também pelo Instagram, que tem o Instagram do canal. E teremos mais vídeos sobre esse universo, sobre esse assunto. Então se inscreva para você não ficar de fora, para a gente trocar ainda mais conhecimento e experiência.